endovascular do TEV, a segurança e eficácia de dispositivos mecânicos sem uso de líticos na abordagem da TVP e TEP aguda. Nosso convidado é o Dr. Paulo César Menezes Santos Filho, a quem convido ao palco. Ele que possui graduação em Medicina pela Escola Baiana de Medicina, residência médica em Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular e especialização em Cirurgia Endovascular e Angiorradiologia pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. É especialista em Cirurgia Vascular e Endovascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Foco de atuação no tratamento da doença arterial obstrutiva periférica, aneurismas de aorta, flebologia, acessos vasculares para hemodiálise e tratamento endovascular da trombose venosa profunda e embolia pulmonar. É preceptor da residência de cirurgia vascular do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador. Para sua saudação ao Dr. Paulo César Menezes Santos Filho, a senhora professora chairwoman desses trabalhos nesta manhã, doutora Ana Maria Malik. Então, boa... Cadê? Está ligado não, doutora? Boas-vindas de volta. O networking do café estava ótimo, mas temos que estar aqui. Eu quero declarar duas coisas. A primeira, eu espero que o Dr. Paulo não me queira mal, mas eu estou aqui evidenciando como se faz prevenção de TVP e de TEP, né? Que eu não estou sentadinha aqui direto, eu estou indo para cá e para lá. E a outra coisa é que, como a palestra dele se chama Mudança no Paradigma do Tratamento Endovascular, a gente retoma o que a gente tinha acabado de falar antes do café, que é a evidência muda e, portanto, a gente tem que estar pronto para acompanhar. O paradigma do tratamento mudou. Então, doutor Paulo, estamos esperando E olha eu levantando de novo. Anda para cá, anda para lá. Obrigado. Posso dar esse microfone? Eu prefiro do que usar. Bom, olá pessoal, muito bom dia a todos. Primeiramente eu queria agradecer o convite da comissão organizadora, dizer que é uma honra e uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse belíssimo evento da ABEA e dizer que assim, é extremamente importante, eu acho extremamente importante essa oportunidade de a gente interagir com vocês que são auditores, né? A gente que lida diretamente com os pacientes, a gente que lida diretamente com os pacientes, está em contato aí com os pacientes, então a gente traz a inovação tecnológica e a gente tem a oportunidade de discutir aqui com vocês. Então, como foi falado mais cedo, a plateia aqui eu acho que é eminentemente de auditores. Eu estou aqui do outro lado, então espero, viu, doutora Ana, no final da plateia não ser bombardeado aqui, porque eu vou trazer inovações tecnológicas, mas é para o bem aí dos pacientes. Bom, eu vou falar sobre inovações tecnológicas no tromboembolismo venoso. Então, é importante a gente enfatizar assim, que o tromboembolismo venoso é um termo que envolve tanto a famosa TVP, que é a trombose venosa profunda, quanto sua principal complicação, né, que é a embolia pulmonar. Então, eu vou dividir a aula em duas etapas, porque apesar de terem fisiopatologias muito semelhantes, mas tem a questão aí da intervenção endovascular um pouco diferente. Então, é importante a gente dividir aqui em duas etapas. Primeiro, trazer a importância aqui da trombose venosa profunda, né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe muito bem que não é uma doença infrequente, é uma doença frequente nas unidades de pronto atendimento. Ela tem uma incidência estimada aí em 120 mil casos por ano no Brasil, né, com a incidência de 60 para cada 100 mil habitantes por ano. Dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular mostram que temos quase 170 internações por dia em todo o país. E falando um pouco aí do risco aí de letalidade, até 10% dos pacientes podem evoluir para a sua complicação mais grave, que é a embolia pulmonar. Falando um pouco aí do impacto socioeconômico, então a trombose ela pode deixar sequelas crônicas se a trombose não for muito bem tratada.
se o trombo não for totalmente dissolvido, e até metade dos pacientes com trombose extensa, ou seja, ilíaco-femoral, evoluem para a chamada síndrome pós-trombótica, que eu vou mostrar mais adiante. Então, ainda bem que 90 a 95% dos pacientes são tratados de forma conservadora, ou seja, o uso de anticoagulante ele é suficiente para tratar, né, conforme diversas diretrizes aí mundiais já apontam para esse tipo de tratamento. Mas o anticoagulante ele é útil para poder prevenir a extensão local do trombo, né, para não progredir a trombose, para prevenir a embolia pulmonar e reduzir o risco de recidiva dessa trombose. Porém, para prevenir a síndrome pós-trombótica, isso ainda está um pouco em discussão. Então, para a gente poder entender como é que funcionam os dispositivos, né, de trombectomia, é importante a gente entender o funcionamento normal do sistema venoso. Então, as veias elas são formadas por válvulas, né, que fazem com que o sangue seja propulsionado de volta para o coração e mantenha aí o processo de circulação. Então, se ocorre um processo de trombose, se esse trombo não for totalmente dissolvido, isso gera um processo inflamatório local, essas válvulas são distribuídas, então o sangue ele não volta de forma eficaz e o paciente pode ficar com um quadro de hipertensão venosa, ou seja, uma congestão venosa de sangue, e aí evolui para a síndrome pós-trombótica. Então, tudo o que a gente quer fazer é evitar que o paciente chegue nesse estágio, que é o estágio mais grave da insuficiência venosa pós-trombótica. Então, isso aqui nada mais é do que pacientes com estágio, né, de insuficiência venosa CAP6, que a gente fala, que são decorrentes aí do processo do não tratamento adequado da trombose, da não dissolução do trombo em tromboses extensas. Né? Não estou assustando aqui ninguém. Isso aqui geralmente acontece após tromboses que acometem o território ilíaco-femoral. Bom, a síndrome pós-trombótica, como já falei, 50% dos pacientes podem evoluir com trombose ilíaco-femoral, podem evoluir para a síndrome pós-trombótica. 10% apenas evoluem para essa forma mais grave, né, que é que o paciente apresenta úlcera e uma incapacidade extrema para fazer suas atividades. Gera um impacto na qualidade de vida extremamente significativo. Então, scores de qualidade de vida mostram que a qualidade de vida de um paciente com síndrome pós-trombótica grave ela é comparável, acreditem, em pacientes com insuficiência cardíaca e até alguns quadros de câncer. E mostram também que a qualidade de vida ela é inferior a pacientes com pneumopatias, né, diabetes e artrites. E um dado muito impactante é que 10%, ou seja, 1 a cada 10 pacientes que têm esse quadro de trombose extensa, estão incapacitados para o trabalho após 10 anos do diagnóstico. Então, foi pensado que a remoção desses trombos pode ajudar a prevenir a síndrome pós-trombótica. Então, esse pensamento já vem desde a década de 60, 70, através de estudos que foram feitos com o uso de trombolítico. Porém, o trombolítico, como vocês sabem, é uma medicação que afina muito o sangue, né? Então gera muito quadro de sangramento e isso aí caiu por terra. Então, com o advento da cirurgia endovascular, ou seja, de a gente poder agir de forma minimamente invasiva, de forma percutânea, foram lançados vários dispositivos ao longo aí das décadas, dos anos, que, para eu mostrar o que tem de mais novo, é importante a gente acompanhar essa evolução que eu vou falar de forma bem breve. Então, o primeiro dispositivo para tratar uma trombose extensa foi a trombólise guiada por catéter, que a gente puncionava a veia poplítea do paciente, colocava esse dispositivo da poplítea até a veia ilíaca e a gente ligava o trombolítico, né, fazia a trombólise em infusão. Só que aí o paciente precisava necessariamente ficar em ambiente de terapia intensiva, então não é um tratamento rápido, então os pacientes nos trabalhos, né, e a gente fez muito isso no passado, ficava 48, 72, 90, acreditem, 96 horas no ambiente de UTI. Esse paciente não pode deambular nesse período, então assim, isso aumenta custos em relação à UTI, sem falar nos riscos de sangramento, né, do uso do próprio trombolítico. Né? E sem falar também que diariamente a gente precisa levar esse paciente para a hemodinâmica e fazer uma angiografia controle. Então, tudo isso vai aumentando os custos. É um procedimento que a gente não faz basicamente hoje em dia, mas evoluiu anos depois para trombectomia farmacomecânica, que a gente faz o procedimento tanto com trombolítico quanto dispositivos que fragmentam o trombo. Então, só que esses dispositivos iniciais, eles não aspiravam de forma adequada, eles apenas faziam uma fragmentação, como se fosse uma retroescavadeira no trombo. Isso gera um trauma, né, uma lesão nas hemácias, chamada de hemólise. Isso pode gerar hemoglobinúria, disfunção renal, o paciente vai para diálise. Então, já tive alguns após esse tipo de procedimento. Então, isso gera também arritmia, porque isso eleva potássio. Então, é uma morbidade muito grande. Nem sempre esses dispositivos resolviam também em um tempo, precisavam de UTI no pós-operatório.
a gente viu o desenvolvimento da trombectomia aspirativa. É um dispositivo eficiente, porém ele faz aspiração do trombo. Então ele não aspira somente o trombo, ele aspira sangue junto. Então isso gera uma perda volêmica para o paciente, né? E tem uma eficiência limitada em trombos agudos, porque ele faz aspiração. Se é um trombo já organizado, a aspiração ela não é eficiente. Sem falar que a gente está, né, tendo um custo alto para poder utilizar este procedimento. E o que a gente tem de mais novo, né, o que é feito mundialmente para o tratamento da trombose venosa ilíaco-femoral, é a trombectomia, que a gente consegue evitar o uso de trombolítico. Esse dispositivo chama ClotTriever, ele está aqui fora à mostra para quem tiver interesse de conhecer. É um dispositivo extremamente eficaz, eu vou mostrar mais à frente. E a gente consegue fazer o procedimento praticamente sem utilizar trombolítico, né, com a sessão única, na imensa maioria das vezes a gente faz com apenas uma sessão, uma perda mínima de sangue, eu vou mostrar o resultado dos trabalhos, e é uma trombectomia altamente eficiente, porque esse dispositivo ele tem contato totalmente com a parede, e além de ele ser eficiente também, não somente em trombos frescos, né? Quando é um trombo fresco, um trombo recente, na verdade, qualquer dispositivo vai muito bem, mas quando o trombo começa a ficar organizado, como ele começa a ficar mais, quando começa a cronificar, então os dispositivos começam a não funcionar bem, e o ClotTriever vai muito bem nesse tipo de caso. Vou falar brevemente o que diz a literatura, né? Não vou me adentrar aqui a estudos, eu acho que é muito específico para falar com vocês, mas assim, os estudos prévios eles foram inconclusivos. Então a gente não tem grandes trabalhos sobre a intervenção endovascular. Então os principais é o CAVENT Trial, que foi publicado em 2012, que mostrou melhora da síndrome pós-trombótica com a intervenção endovascular, mas utilizando aquele catéter que eu mostrei, que faz a trombólise, que os pacientes precisam ficar 3, 4 dias em UTI, risco de sangramento, etc. E o ATTRACT Trial, que foi publicado em 2017, que é um estudo muito discutível, muito criticado pela comunidade vascular, com uma série de falhas metodológicas, que não mostrou tanta diferença assim. E o que a gente tem de mais novo, né, na evidência, com nível de embasamento na literatura, é um estudo chamado de CLOUT, né? É um estudo que foi publicado e desde que foi publicado o CLOUT, várias subanálises foram feitas. Né, foi um estudo prospectivo, multicêntrico, né, 43 centros nos Estados Unidos, para avaliar a trombectomia com ClotTriever, né, em pacientes com trombose ilíaco-femoral extensa. Então foram quase 500 pacientes e o objetivo foi avaliar a incidência de síndrome pós-trombótica após aí 12 e 24 meses. Então aqui mostrando o dispositivo, então vejam que é um dispositivo que ele não fragmenta o trombo. Então, eu acho que, como tem muitos auditores aqui, talvez vocês conheçam de nome um dispositivo que a gente já utilizou muito, que a gente usa muito no território arterial, que é o catéter de Fogarty. Eu acho que é familiar aqui para todo mundo. A gente faz a trombectomia mecânica, ou seja, a gente passa o Fogarty além do trombo e puxa e faz a remoção. Então, o ClotTriever nada mais é do que esse tipo de dispositivo. Então, é como se fosse um Fogarty endovascular. Ele tem, aqui o pointer não está funcionando para mim, ele tem um elemento de contato que é o que faz a remoção do trombo e essa cestinha aqui mais à frente, que é onde fica armazenado aí o trombo. Aqui é só para mostrar como é que fica o trombo no ClotTriever. Aqui a imagem, a gente coloca uma bainha na poplítea, faz a trombectomia. E como eu tinha falado antes, ele é altamente eficiente porque ele faz o contato, a gente chama de wall-to-wall, ou seja, ele está em contato diretamente com a parede aí do vaso. Aqui apenas mostrando, então a gente funciona a veia poplítea do paciente, transpõe a oclusão com o ClotTriever, a gente abre ele na veia cava e vem puxando até chegar na veia poplítea. Então, ele remove tudo que é trombo aí nesse trajeto, a gente precisa passar aí 3 a 4 vezes para poder ser eficiente, e ele sai o trombo todo aqui na bainha, vou mostrar alguns resultados. Aqui só para falar, vou falar de forma mais rápida. Então, nesse estudo, 1/4 dos pacientes tinham mais do que 14 dias de história. E esse tempo, ele foi um tempo de exclusão aos estudos anteriores. Então, se o paciente tinha mais do que 14 dias, ele não entrava no protocolo dos outros trabalhos. E no ClotTriever, 30% dos pacientes tinham contraindicação para trombólise, ou seja, não podiam fazer aqueles dispositivos anteriores. Então, esse aqui é o aspecto do trombo. Então, o ClotTriever ele é eficiente na remoção de trombos agudos, subagudos e já cronificados. Esse é o aspecto ali na esquerda de um trombo fresco, né, gelatinoso, e aqui é um trombo mais cronificado. Então, os trabalhos mostram que à medida que vai tendo, que o tempo de trombose vai avançando, esse trombo ele vai organizando e os dispositivos antigos para poder limpar esse.
Então, aqui são os resultados, né? Então, a gente consegue fazer quase 100% das vezes um tempo só. Esse trabalho mostrou que o tempo médio é de 26 minutos. É o máximo usar trombolítico nesse trabalho, apenas menos de 1%. E a maioria das vezes não precisa ficar em ambiente de terapia intensiva. Aqui só um resumo do que eu acabei de dizer. E mais importante também, um baixíssimo índice de complicações pós-operatórias. O resultado de síndrome pós-trombótica após um ano foi de 19%. Os outros trabalhos, como eu falei no início da aula, mostravam 50%, então uma redução importante. E depois de 2 anos, 93% dos pacientes não tinham nenhum sintoma residual da trombose ou tinham sintomas muito leves. Então, nossa experiência, né, eu trabalho lá em Salvador, a gente tem um grupo que são 9 cirurgiões vasculares, a gente já fez aí 27 casos aí desde que foi lançado o ClotTriever. Vou mostrar aqui rapidamente 2 casos. Então, vejam aqui uma paciente jovem, sem comorbidades, usuária de anticoncepcional, com a dor e edema importante aí há 2 dias da admissão e uma dificuldade importante de pisar e caminhar. No Doppler mostrou uma trombose, né? O Doppler ele só consegue ver a partir da veia femoral, então uma trombose extensa envolvendo a veia femoral comum, superficial e hipoplítea. Aqui uma tomografia, vou passar mais rápido, mas tem uma trombose extensa envolvendo a veia ilíaca comum e externa esquerda. Então aqui é mais ou menos como a gente faz, a gente posiciona o paciente em posição supina na hemodinâmica, faz a punção da veia poplítea, guiado por ultrassom, a gente implanta o introdutor e vejam aqui na direita, a gente faz uma aquisição inicial. Então, o que a gente vê aqui é corando pouco a veia, né, e corando muito, tem uma falha de enchimento aqui, que nada mais é do que o trombo dentro da veia poplítea. Então, ali na esquerda, vocês veem que é o ClotTriever passando para a veia cava. Aqui na imagem do meio, a gente já está tracionando o ClotTriever para poder começar a limpar aqui no segmento da ilíaca. E aqui, desse da direita, a gente está já passando aqui no segmento da veia femoral e da veia poplítea, fazendo a trombectomia nesse trajeto. Então, ali à esquerda é o resultado imediato. Vejam que o contraste está passando normalmente. E aqui à direita a gente vê o resultado na ilíaca. Então, a ilíaca está sem trombo nenhum, mas vejam que tem uma estenose, né, um grau de obstrução ali importante ali na ilíaca, que a gente chama isso de síndrome de Cockett. Essa é uma alteração que acontece em 10% dos pacientes, uma alteração anatômica, na verdade, que é uma das causas, né, associada a outros fatores de risco, é uma causa de induzir uma trombose ilíaco-femoral extensa. Então, a gente precisa fazer a trombectomia e implantar um stent, senão esse paciente vai ter uma recidiva precoce da trombose. Então, esse é o resultado imediato. À esquerda, a gente tem um pré e à direita já com o stent implantado, né, com ótimo fluxo aí para a veia cava. E esse é o aspecto que fica. Então, vejam aqui a imagem, esse trombo é dessa paciente, uma quantidade enorme de trombo que foi removida, e a paciente no 15º pós-operatório, totalmente assintomática, já sem edema. A trombectomia, a tomografia de controle, mostrando o stent aqui bem posicionado na veia ilíaca. Um outro caso muito parecido também, mais uma vez, né, sempre pacientes jovens, o uso de anticoncepcional é um fator de risco a ser considerado. Paciente com a história de viagem prolongada recente, no Doppler uma trombose também extensa. Na tomografia aqui a gente vê o trombo, né, entrando ali na veia ilíaca. Aqui, mais uma vez, a gente faz a punção guiada por ultrassom ali naquela imagem da esquerda. E a gente coloca o introdutor. Aqui a gente vê que está pérvia a veia femoral, mas começa a obstruir ali no nível aqui da cabeça do fêmur, que é a veia femoral comum. Aqui passando o ClotTriever, aqui só para mostrar, né, a gente faz a tração no sentido crânio-caudal. E essa é a imagem controle, né, com fluxo indo muito bem, sem retenção de fluxo. À direita a gente vê que também tem, como eu falei, tem a síndrome de Cockett, a gente precisa tratar com stent. A gente tem utilizado também o ultrassom intravascular, que é uma ferramenta que não é obrigatória, mas ajuda muito a gente no processo, porque a gente consegue medir direitinho o tamanho da veia, a gente confirma o sítio de compressão e a gente libera ali o stent, né, na veia ilíaca, faz o balonamento de acomodação e aqui as imagens pós-tratamento. Então, essa paciente, né, a gente não utilizou nenhum ml de trombolítico, não precisou ficar em UTI, totalmente assintomática no primeiro pós-operatório e teve alta no primeiro dia do procedimento. Então, acho que estou no tempo, estou certinho, vou passar para a parte final aqui da aula, que é falar da embolia pulmonar. Então, todos vocês sabem que o TEP, né, como a gente chama embolia pulmonar, é uma doença que tem um mau prognóstico. Obviamente, existe uma estratificação, uma classificação, né, nem todos os pacientes são graves, mas ela é a terceira causa de mortalidade dentre as doenças cardiovasculares, fica atrás apenas do infarto e do AVC. Tem uma mortalidade global de 15%. Dados dos Estados Unidos mostram
que lá tem uma incidência de 100 mil mortes por ano. E aqui no Brasil, o último dado que eu consegui achar foi de 2023, uma mortalidade aí de 8 mil, ou seja, é totalmente subdiagnosticado, né? Porque os Estados Unidos têm uma população uma vez e meia maior do que a nossa, e aqui a gente tem uma mortalidade aí 10 vezes menor. Então, alguma coisa não bate. Então, eu queria chamar a atenção que a embolia pulmonar ela merece mais atenção. Então, quando o paciente chega na unidade com dor torácica, geralmente as pessoas pensam em infarto, né, mas geralmente não pensam na embolia pulmonar. Então, esse dado realmente ele assusta um pouco. Então, nos Estados Unidos, 12 mortes por hora e uma morte a cada 5 minutos. Então, a gente tem que dar mais atenção à embolia pulmonar. E aqui é um dado que impacta um pouco. Então, a mortalidade do TEP ela não mudou muito nos últimos 20 anos. Então, diferente do infarto e do AVC, que com o advento de novas tecnologias, isso mudou. Então, até o momento em que foi lançado os dispositivos de trombectomia, essa mortalidade não foi muito alterada. Então, aqui uma parte um pouco mais técnica. Então, quando a gente tem um paciente com embolia pulmonar, a gente precisa estratificar o paciente. Então, nem todos os pacientes são iguais. Então, o que a gente utiliza para estratificar é o status hemodinâmico, marcadores de necrose miocárdica, né, que é a troponina e o BNP, e um ecocardiograma. Então, a gente vai dividir aqui esses pacientes em 4 grupos. O paciente de baixo risco é um paciente que está totalmente estável, é um paciente que está bem clinicamente, não tem disfunção no eco. Vou passar para o outro oposto, né, que é o paciente de alto risco, né, que é o paciente que a gente chamava de TEP maciço, a gente não usa mais essa nomenclatura, mas é o paciente que está grave na UTI, está chocado, está usando droga vasoativa, noradrenalina, é um paciente que tem um altíssimo risco de mortalidade. E o grupo intermediário, então a gente tem um intermediário baixo risco e o intermediário alto risco. O baixo risco é o paciente que tem uma disfunção no eco ou elevação da troponina ou do BNP. Já o intermediário alto risco é o paciente que não está instável, não está chocado, mas tem no eco necessariamente uma disfunção do ventrículo direito e elevação dos marcadores de necrose miocárdica. Então vejam que a estratificação ela está totalmente relacionada com risco de mortalidade. Então o paciente com alto risco tem uma mortalidade de quase de um quarto dos pacientes com instabilidade e TEP vão morrer. Por outro lado, os pacientes que estão bem clinicamente têm uma mortalidade muito baixa. Então, aqui só para falar um pouco de fisiopatologia, ali a imagem de um trombo ocluindo a artéria pulmonar. Então, esse trombo, além de ter a obstrução mecânica, ele gera um processo de vasoconstricção através de liberadores, né, como tromboxano. Isso gera uma sobrecarga do ventrículo direito, porque o ventrículo direito está em contato direto com a artéria pulmonar e ele vai ficar sobrecarregado e vai gerar um processo de disfunção do VD que vai gerar uma cascata aí de instabilidade. Então, resumindo aqui, o paciente com TEP maciço ou de alto risco, ele precisa ser submetido a uma descompressão imediata da artéria pulmonar. Senão, esse paciente fatalmente vai ter um desfecho desfavorável. O que diz a literatura, também não vou entrar muito aqui em detalhes, né, mas o que a gente vê é que existem os guidelines, né, que dão essas condutas, mas eles estão um pouco aí, não diria defasado, não é a palavra, mas não estão tão atualizados, porque os dispositivos que eu acabei de mostrar, eles foram lançados aí mais recentemente. Então, o paciente TEP de baixo risco ou intermediário baixo risco, ele é muito bem tratado somente com anticoagulação. Então, esses pacientes não precisam ser feitos. Isso aqui, gente, é a maioria dos casos. Então, o paciente não vai precisar de nenhuma intervenção, além de usar um anticoagulante. Indo para o outro extremo, que é o TEP de alto risco ou TEP maciço, então esse paciente ele precisa ser feito uma terapia mais agressiva. Então, a gente precisa ser mais agressivo do que a doença, senão a gente vai perder o paciente para a doença. Então, a gente pode fazer ou a trombólise sistêmica, que vocês conhecem, a gente utiliza o Actilise, a gente utiliza uma dose, diria que cavalar de Actilise, que é uma dose de 100 miligramas em 2 horas. Então, tem um risco altíssimo desse paciente ter sangramento cerebral, quadros hemorrágicos, ou o tratamento endovascular percutâneo, que a gente faz a trombectomia, a gente pode utilizar também a trombólise dentro da artéria pulmonar, ou então submeter o paciente a uma trombectomia percutânea. Aqui é só para a gente ter uma noção do perfil de paciente. Então, esse é um trabalho, acho que é um dos trabalhos mais clássicos de embolia pulmonar, publicado no Lancet, mostrou mostrou que 40% dos pacientes tinham mais do que 70 anos. E 1/3 desses pacientes tinham alguma cirurgia nos últimos meses. Então, como é que a gente vai usar trombolítico, né? Isso é uma contraindicação formal, a gente pegar um idoso e utilizar essa dose de trombolítico. Então, vejam que o paciente com TEP ele tem um perfil frágil para poder ser submetido ao trombolítico. Aqui mostrando, eu vou adiantar um pouco, mostrando que a trombólise sistêmica ela
gera em si um risco altíssimo de sangramento cerebral. Então, esse dado é um estudo clássico, mostrou um risco de 8 vezes maior de o paciente ter um AVCH, ou seja, um sangramento cerebral comparado à anticoagulação. O TEP intermediário alto risco, ele está atualmente em discussão. Então, existem, como eu falei, aqueles guidelines mais importantes. Então, alguns falam em anticoagulação. O PERT Consortium, que é um guideline mais novo, ele já é um pouco mais agressivo. Mas se o paciente, o que é consenso é que se o paciente não está tendo uma evolução boa com anticoagulação, a gente precisa submeter esse paciente a uma intervenção. Então, por que a gente deve tratar esse paciente de TEP submaciço, né? Não é aqui a questão o maciço. Também não é a maioria dos casos. Eu diria que menos de 10% dos pacientes estão nessa condição. Então, os pacientes com TEP submaciço, eles têm um risco maior de desenvolver hipertensão pulmonar e desenvolver sintomas limitantes, né, que impactam a qualidade de vida do paciente. Outro dado, se a relação do ventrículo direito sobre o ventrículo esquerdo for maior do que 1, isso é para o ventrículo esquerdo, ele é para ser maior do que o direito. Então, se essa relação no eco for maior do que 1, esse paciente vai ter um risco de mortalidade 3,5 vezes maior aí em 30 dias. Então, a gente tem que fazer um tratamento mais agressivo em um subgrupo de pacientes. Não são todos, mas cabe à equipe assistente vigiar. E hoje em dia a gente tem um grupo chamado de PERT Team, análogo ao Heart Team, né, na cardiologia, que a gente discute os casos com pneumologista, com cirurgião torácico, com o pessoal da UTI, para poder implementar o melhor para o paciente, é sempre baseado em evidência. Quais são as vantagens de a gente tratar de forma precoce? Então, a gente não pode esperar o paciente piorar para poder intervir. Então, como eu falei, a gente tem que ser mais agressivo sempre que a doença. Se a gente for menos, a gente perde o paciente. A trombectomia, como eu vou mostrar, tem se mostrado um procedimento seguro. A gente consegue evitar hoje em dia o trombolítico no TEP e tem uma melhora imediata da disfunção ventricular e dos sintomas. E o objetivo é reduzir mortalidade e a síndrome de hipertensão pulmonar crônica. Então, esse é o dispositivo dedicado para a TEP, que é o objetivo aqui da aula, da apresentação. É um dispositivo, né? Essa é uma característica da Inari, então são dispositivos que o princípio técnico ele é simples, mas altamente efetivo. Então, o FlowTriever nada mais é do que um catéter, né? Falando de uma forma bem que dê para vocês entenderem, é um catéter que a gente posiciona e ele é muito bem, tem uma navegabilidade muito boa, a gente posiciona ele na artéria pulmonar e a gente conecta com a seringa, que faz como se fosse um vácuo, e aí aspira esse trombo. Então, lógico que nessa aspiração vem trombo e vem sangue, mas ele tem um dispositivo chamado de Flow Saver, que a gente consegue filtrar e devolver o sangue para o paciente. Diferente de outros dispositivos que quando a gente aspira, vem trombo, vem sangue, e o paciente tem uma perda volêmica aí significativa. Então, esse dispositivo ele foi lançado tem menos de um ano. Eu tive a oportunidade, né, e alguns colegas do Brasil tivemos a oportunidade de ver o lançamento. A gente pôde acompanhar a experiência de Dr. Nick, que é dos Estados Unidos, e tem uma casuística aí impressionante, aí deu para aprender muito. Então, existe um kit, né? Então, isso é interessante do ponto de vista de auditoria. Então, é pago um kit. E a gente pode utilizar todos esses dispositivos, né? Desde a bainha, desde o dispositivo, né? Que são as seringas, desde os catéteres, desde os discos, né? Que podem ser, em caso de trombos, mais organizados. Então, ele permite uma remoção de grande carga de trombo, né? Ele é altamente eficiente. E comparado com dispositivos, né? Que foram anteriores ao FlowTriever, né? Que são mais finos, né? Entre aspas, ele tem um poder de sucção, de aspiração desse trombo 5 vezes maior. Então, esse aqui são algumas imagens dos trombos, né, que a gente retira dos pacientes. Impacta um pouco nessa imagem. E aqui é como funciona o FlowTriever. A gente posiciona o dispositivo na artéria pulmonar, 1 centímetro antes do trombo, a gente conecta a seringa e aí faz o vácuo e aí esse trombo ele é sugado, literalmente sugado, né, para dentro do dispositivo. Quando é um trombo mais aderido, a gente utiliza esses discos. Mas na minha experiência pessoal e de outros colegas que eu converso, eu praticamente não precisa utilizar. Então vejam que é um dispositivo que a gente consegue fazer em sessão única, a gente consegue evitar o uso de trombolíticos e reduz a estadia na UTI. Então existem diversos trials já publicados, não vou entrar nessa parte. Então os principais trabalhos, né, são o FLASH, o FLAME e o PEERLESS, que já foram publicados. O FLASH mostrou uma mortalidade no TEP submaciço em 30 dias de menos de 1%. O FLAME é um trabalho que avaliou pacientes com TEP grave, ou seja, com TEP maciço. Então, comparado a dispositivos, não diria concorrentes, mas dispositivos que não são FlowTriever, né, técnicas, né, envolve trombólise, envolve trombectomia com anticoagulação também, a mortalidade foi de 30%. Com o FlowTriever foi de
1,9%. Então, esse é um resultado extremamente impactante. E o Peerless, que comparou a trombólise local na artéria pulmonar com a trombectomia, mostrou menos tempo de internação de UTI e menos risco de deterioração durante o tratamento. Então, mortalidade menor do que 1%. Então, o índice a incidência de hipertensão pulmonar em 6 meses foi de 1%, a sobrevida em 6 meses de 96%. E, para finalizar, acho que estou no tempo aqui, vou apresentar 2 casos, só para ilustrar para vocês. Uma paciente jovem, deu entrada, saiu rodando em posto de saúde com história de quadro gripal, em unidade de atendimento, e piorou o quadro de dispneia a 5 dias da admissão. Teve uma piora clínica progressiva, desconforto, né? Uma história que o paciente não tinha nenhum antecedente muito importante, exceto o uso de anticoncepcional, né? Está sempre aqui. O objetivo aqui, gente, eu sei que não é assustar, mas o anticoncepcional, ele é um fator de risco quando está associado a outros fatores. Por si só, a incidência é muito baixa de eventos tromboembólicos. Uma observação apenas. Então, a paciente que o exame clínico estava desaturando, utilizando máscara, saturando 93%, e observem aqui, a gente tem que se atentar aos pequenos detalhes. Paciente taquicárdica, né? Uma paciente de 45 anos não é para estar com uma frequência de 112 batimentos. Troponina alterada, BNP alterado. Então, essa é a tomografia. Vejam aqui nessa imagem da direita um trombo, né? Obstruindo aqui o ramo lobar inferior da pulmonar direita. Aqui o eco que eu falei no início da apresentação. Então, vejam que o ventrículo direito ele está maior do que o ventrículo esquerdo, nessa relação de 1,1. O eco mostrando uma hipertensão pulmonar significativa e uma disfunção grave do ventrículo direito. Então, é um paciente com TEP intermediário alto risco. Então, a gente discute esses casos com o PERT-TIM e foi optado pelo tratamento intervencionista. Então, a gente indicou fazer arteriografia pulmonar, mais uma abordagem endovascular. Então, vejam que, né, antigamente a gente precisava entubar esses pacientes, né? Mais antigamente ainda precisava fazer uma cirurgia cardíaca, ou seja, colocar o paciente, né, num centro cirúrgico, fazer uma esternotomia, circulação extracorpórea. Hoje em dia a gente consegue fazer o paciente literalmente acordado, né, utilizando um anestésico local. E a gente, inclusive, tem que evitar ao máximo a intubação, porque a pressão positiva da ventilação mecânica gera maior instabilidade hemodinâmica. A gente faz com PAM, é importante, e a punção sempre guiada por ultrassom. Então, essa é a imagem da arteriografia. Vejam que não cora praticamente nada no pulmão direito. A pressão pulmonar invasiva, que a gente mede, de 58. E aqui a gente está navegando. Vejam que ele, apesar de ser um dispositivo calibroso, ele navega muito bem. Aqui é mostrando, só ilustrando o FlowTriever. E aqui é o produto da trombectomia, os trombos que realmente uma quantidade muito grande. E aqui é o pós-operatório. Né, o pós-operatório imediato, ali mostrando como era o trombo, e aqui à direita mostrando que já existe um fluxo de contraste para o pulmão. O objetivo não é... As imagens não ficam 100% lindas, porque o paciente ele não faz apneia na imagem, então fica um pouco tremida, mas o importante é tirar esse trombo e liberar o fluxo, aí, o coração ficar menos sobrecarregado. E aqui a imagem controle, vejam que está corando bem ali o pulmão direito, e a pressão da arterial, a PSAP, que é a pressão da artéria pulmonar, reduziu bastante. Então, o paciente teve uma boa evolução, ficou 48 horas na UTI, teve uma alta hospitalar no quarto pós-operatório, e eu já estou acompanhando ela. A paciente tem um ecocontrole, e a paciente está bem clinicamente, né, com o eco apenas mostrando uma disfunção leve. Uma outra paciente, para finalizar, paciente idosa, 77 anos, com quadro também de dispneia, tinha uma história de fratura, né, ou seja, estava acamada, então um fator de risco importante para a trombose. Tinha uma história de malformações venosas no sistema nervoso central, né, o que é formalmente uma contraindicação para usar trombolítico, e a paciente, apesar de estar estável, ou seja, a pressão ali 12/8, mas está desaturando, ou seja, bem desconfortável, e tinha um quadro de trombose. Troponina e BNP alterados. Então, vejam aqui o desconforto da paciente utilizando uma máscara de O2 e a saturação aqui de 91%. Então, uma carga trombótica muito grande. Vejam aqui, literalmente, esse trombaço aqui bloqueando totalmente a artéria pulmonar direita. O eco com uma relação muito alta, né, uma disfunção importante do ventrículo direito, mostrando uma PSAP também bastante elevada. O TEP intermediário alto risco, indicado intervenção endovascular. Se a gente não trata esse paciente de forma mais agressiva, esse paciente piora na nossa frente. E aqui mostrando só a imagem controle, né, vejam aqui na imagem da esquerda a arteriografia, totalmente oclusivo na artéria pulmonar direita. Aqui a gente navegando o dispositivo mais uma vez, e aqui esse é o produto da aspiração, né? Vejam a quantidade impressionante aí de trombo,
E aqui é o controle angiográfico pré e o pós. Aqui é a imagem dinâmica, mostrando um fluxo bom aí para o pulmão e uma redução importante aí da PSAP. Então, a melhora importante do eco em 48 horas, mostrando uma contratilidade preservada, o que era moderada antes. Então, a melhora, pessoal, ela é muito rápida, tanto clinicamente quanto de controle ecocardiográfico. O paciente teve uma boa evolução também e a gente está acompanhando aí no consultório. Então, como conclusão, eu diria que na trombose ilíaco-femoral aguda extensa, né, não é qualquer trombose, então são tromboses, né, assim, não tão frequentes, mas quando o paciente tem uma trombose ilíaco-femoral, a gente precisa pensar que, se for tratado de forma conservadora, esse paciente vai ter um risco alto de síndrome pós-trombótica. Isso impacta na qualidade de vida, não só na qualidade de vida, né, em relação a seus familiares, o paciente deixa de trabalhar. Então, a gente tem que pensar nisso, né, não só pensar nos custos em relação ao momento do tratamento. E na trombectomia do TEP, né, a trombectomia ela é eficaz em reduzir a mortalidade e reduzir complicações crônicas como hipertensão pulmonar. Em relação aos dispositivos, né, que foi a proposta da aula, o convite, foi para mostrar que os dispositivos como o ClotTriever para TVP e o FlowTriever para o TEP têm um importante papel, né, porque eles são altamente efetivos, têm um baixo índice de complicações, permitem um tratamento sem uso de trombolítico, que é o principal, tempo reduzido de UTI e tratamento também em tempo único. Então, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Tudo para eu não cair. Você percebe que é tudo para eu não cair. Muito obrigada. Bom, então, abrindo já para perguntas, eu tenho primeiro só um comentário, depois você terá a palavra, que é o seguinte: primeiro, eu insisto, quer dizer, TVP e TEP são coisas das quais a gente ouve falar faz muito tempo, quem quer que tenha tido formação na área da saúde. Por outro lado, com os dados discrepantérrimos que você mostrou entre o que se verifica nos Estados Unidos e o que se verifica no Brasil, eu tenho uma questão, que eu não sei, depois talvez você possa comentar, mas se isto é diagnosticável precocemente, quer dizer, se a gente tem problemas no quesito diagnóstico precoce, se a gente pode detectar alguma coisa parecida com isso na atenção primária, uma vez que fatores de risco aparecem além do anticoncepcional, né? E a questão dos protocolos de dor torácica, porque os protocolos de dor torácica são claramente voltados para infarto, né? Então, e se ainda uma outra questão, se cabe esse desenho com esse dispositivo em algum bundle, né? Quer dizer, para tentar não fazer o uso indiscriminado só para gastar mais uma coisinha legal. Mas, enfim, essas são considerações que a sua apresentação, que eu achei interessantíssima, me motivou. Olha, eu estudei medicina no milênio passado, antes do SUS. Então, algumas das coisas que você falou são atuais ainda, né? Então, por favor. Paulo, parabéns. Minha pergunta... Bom, eu sou Hélio Tanaka. A minha pergunta seria, atualmente na auditoria, a gente tem 2 clusters de pacientes que eu gostaria do seu comentário. Um deles é a criança oncológica, que usa um PICC line ou uma veia central, e que hoje não se usa mais heparina, só flush com soro fisiológico. É um protocolo talvez moderníssimo, mas que está dando uma alta incidência de trombose nessas crianças. E aí eu queria comentar se você está tendo experiência com esse cluster de pacientes. E o outro é em relação ao paciente oncológico que usa lá um bevacizumab da vida e daí está tendo a sua consequência de necessitar uma lida com efeito tipo trombose. Como é que esses 2 tipos de pacientes você tem tido
a chance de lidar com isso e como é que fica a gente na auditoria para ver o que é o que aí dentro. Bom, extremamente interessante a sua pergunta. A gente vive uma epidemia, eu acho que vocês veem muito isso, né, de pique para todo mundo. Eu acho que vocês, como auditores, devem ver muito. Eu também sou chamado 3, 4, 5 procedimentos por dia. Ainda bem que eu trabalho com equipe grande, não consigo fazer isso tudo sozinho. Mas, doutor, a PIC realmente existe um risco de trombose, né? Aí são coisas mais técnicas, né? Isso aí depende do calibre da veia. Então, se é uma criança, para estar tendo essa incidência muito alta de trombose, é porque o PIC está com um diâmetro muito grande, então pode estar tendo essa desproporção. Mas as tromboses causadas por catéter, e aí não só PIC, tá? Mas permicate, portocate, não necessariamente a gente precisa tirar o dispositivo, né? E nem necessariamente a gente precisa fazer um tratamento endovascular. Se o catéter ele está funcionante, a gente não precisa remover o PIC ou o portocate, né? Sobretudo em paciente oncológico, porque isso é uma questão, um impacto muito grande na morbidade. A gente não tira e mantém o paciente em anticoagulação enquanto estiver usando o catéter. Então, assim, eu já fiz algumas vezes com pacientes com... Tem que ser uma situação extrema, ou seja, um paciente que está tratando seu quadro oncológico com portocate, faz um quadro de trombose de cava, e aí o paciente faz aquela síndrome de via cava superior com... Pois é, com congestão importante, né, cefálica, o paciente já está com alteração neurológica, isso é uma emergência. Então, esses dispositivos, já fiz alguns, a gente tem, não dá para trazer todos os casos, mas a gente tem um caso de uma trombectomia em cava superior, mas em situação extrema, não é uma trombose 95% das vezes que a gente vê. Outra pergunta, me desculpe, do... sim. Bom, é frequente, né? O câncer é um fator de risco extremamente importante para eventos tromboembólicos. Então, um dado que é extremamente impactante também é que um paciente que chega na emergência com uma trombose sem causa aparente, porque trombose, geralmente, o paciente chega com usuário de anticoncepcional, tabagista, história familiar, uma cirurgia de joelho. Se o paciente chega sem nenhum outro sinal, nenhuma outra história clínica, desses pacientes com trombose, que a gente chama idiopática, 1/5 vai ter uma trombose oculta. Ou seja, se você rastrear esse paciente e virar pelo avesso, você vai achar uma neoplasia que ainda não causou sintoma. Então, foi um diagnóstico incidental de neoplasia. Bom, mas voltando, então vamos supor que tem um paciente usando uma medicação dessas que os colegas mostraram mais cedo e desenvolve uma trombose. Então, primeiro, para a gente pensar em tratamento, a gente tem que ser somente em tromboses extensas. Então, suspeitem, se alguém estiver pedindo, porque isso não tem nenhum embasamento na literatura de fazer trombectomia do segmento femoropoplíteo. Não tem nenhum embasamento. Então, eu já vi outros colegas indicarem, mas isso aí não é para ser feito. Se for uma trombose envolvendo a ilíaca, o paciente está com edema importante, por mais que seja um quadro oncológico, e aí a gente tem que conversar com o oncologista assistente, né? Então, é um paciente que vai ter uma sobrevida usando essas medicações novas. Esse paciente vai viver 2, 3 anos, porque se for um prognóstico, não sei se está dando para entender, se for um prognóstico reservado, ou seja, esse paciente vai viver só 1 ano, 2 anos, não faz sentido a gente fazer a trombectomia, porque o que eu mostrei aqui é para prevenir síndrome pós-trombótica, né, depois de 2 anos, 3 anos. Então, se o paciente tem uma sobrevida curta, a gente discute com o oncologista e não trata. Tá? Sobre o que a senhora comentou, acho extremamente importante. Então, a gente vê nas unidades que a gente trabalha, os protocolos realmente estão totalmente voltados para doutorácica, para síndrome coronariana, e a gente da vascular sofre um pouco com isso, porque a gente tem 2 entidades que são a embolia pulmonar e a dissecção de aorta. Então, com muita frequência, esses pacientes chegam com dor torácica, vão direto para a sala de hemodinâmica, fazem um cateterismo, e aí o colega liga, ó, fiz o CAT aqui, não achei nada. Então, ou seja, o paciente perdeu tempo, não fez uma tomografia. Então, é muito importante o que a senhora falou, né, juntar fatores de risco, pensar na possibilidade além do infarto, porque tem essas 2, né, aproveito para falar da dissecção de aorta, que são entidades, são patologias que a gente só diagnostica se pensar e se fizer a tomografia. Quer dizer, a gente volta para o assunto da segunda apresentação da manhã, que é o ensino, a educação dos profissionais de saúde. Temos ali mais uma pergunta. Aqui. Doutora, bom dia a todos, meu nome é Wanderson. A minha área de atuação é da parte de endovascular e hemodinâmica, trabalho na região de Ribeirão Preto, Jabuticabal e Bebedouro ali. Muito boa a apresentação, até quando eu conheci o dispositivo lá fora com a representante, qual ela mostrou.
Uma das coisas que eu estava até comentando com os colegas daqui é a falta, muitas vezes, da educação continuada, principalmente desse paciente que chega na porta do pronto atendimento. Aconteceu até recentemente no meu serviço, um paciente, ele não conseguiu, muitas vezes, a consulta em primeiro momento com o médico vascular, ele já estava procurando o pronto atendimento há uma semana, claudicando, né, com claudicação de membro inferior, ele já não conseguia dormir em repouso, ele tinha que muitas vezes dormir sentado. Ele chegou em nosso serviço com um trombo maciço em membro inferior, a gente não conseguiu recanalizar na parte de endovascular, causando ainda muito mais prejuízo ao paciente. Então, a gente vê a incorporação, muitas vezes, dessas novas tecnologias. Muitas vezes, as operadoras elas estão aptas, né, ou até mesmo eles não se interpõem, assim, não se interpõem assim, se para o bem-estar do paciente estiver pertinência técnica, pode estar usando com cadastro, tudo e é adjacente, mas eu falo que muitas vezes falta educação continuada e a preparação desses médicos na porta para receber esse paciente. Muitas vezes também o paciente chega, nós tivemos recentemente um paciente que chegou em nosso serviço com síndrome da veia cava superior, tá? Ele foi encaminhado do serviço de hemodiálise, o plano da paciente tinha carências, tudo, a gente teve uma briga maciça com a operadora para poder autorizar esse paciente. Então, muitas vezes, a falta de preparação e a falta de um olhar criterioso para essas novas tecnologias ou para o bem-estar do paciente ainda é estrondoso as consequências que o paciente vem sofrendo. Então, acho muito pertinente, porque é a minha área de atuação, mas eu vejo que a gente precisa trabalhar ainda, nos dias de hoje, com a educação continuada. Com certeza, eu acho que tem que deixar claro mais uma coisa, que é assim, se não houver educação continuada e até educação permanente, para quem só tem martelo, tudo é prego. Perfeito, Wanderson, seu comentário irretocável, assina embaixo. Acho que existe uma falta de qualidade aí nas unidades de pronto atendimento, como a doutora Ana falou, é reflexo da qualidade de saúde que a gente tem no nosso país, realmente a proliferação de faculdades, né, a falta de iniciativa de querer fazer especialização, enfim. Não somente isso, mas muitas unidades também faltam protocolos institucionais. Então, a gente vê isso muito bem desenhado com infarto, ou seja, o paciente chega na emergência, infarto com supra, eletro com supra, troponina alterada, esse paciente para tudo. Vocês mesmos sabem da auditoria, às vezes o paciente não precisa nem internar, já vai direto para a hemodinâmica, né? O paciente com AVC chega na janela de intervenção, já vai direto para a trombectomia. Já com a embolia pulmonar, não é assim. Primeiro, demora para dar o diagnóstico, por falta de protocolos. Depois dá o diagnóstico, aí o plantonista não sabe o que fazer. Aí liga para o pneumologista que está de sobreaviso, o colega não está no hospital, não avalia o paciente. Aí coloca esse paciente em UTI, o colega da UTI não sabe o que fazer, deixa só com anticoagulação. Aí daqui que a gente seja acionado, isso demora horas, dias às vezes. Então isso vai impactando no resultado da intervenção nesse tipo de pacientes. Então, mais uma vez, a gente está discutindo o modelo de financiamento. Faz isso, e depois aquilo outro, e a conta vai subindo, vai subindo. Tem uma pergunta lá ao fundo. Eu me chamo Alex, eu falo aqui em nome da Inari Medical. Apenas fazendo uma colocação com relação ao que a doutora comentou, com relação à possibilidade de bundle. A Inari já implementou esse modelo de cobertura, de bundle, o que a gente chama de preço por procedimento, e a gente conseguiu tropicalizar essa estratégia aqui para o Brasil. Então, desde o lançamento, os produtos, tanto para TVP quanto para embolia pulmonar, nós já estamos oferecendo essa proposta de valor, que é o preço por procedimento. Muito embora os produtos eles venham individualizados, a gente tenta negociar um preço para o procedimento, independente de quantos devices ou quantas vezes o mesmo device possam ser necessários para o mesmo paciente dentro da mesma perspectiva de tratamento. Então, apenas para trazer essa perspectiva, esse projeto a gente conseguiu internacionalizar para o Brasil de bundle, ou que a gente chama de preço, de estratégia de preço por procedimento.
Mais alguém? Mais algo? Então, vamos agradecer aqui o nosso convidado. Agora vai ganhar, vai tirar foto, vai ganhar o presente.